Este é o Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre a profissão do gestor de políticas públicas. E para isso, conversaremos com o Tomás Dadio, que é formado em Gestão de Políticas Públicas na USP, faz mestrado em Gestão de Políticas Públicas na mesma universidade e é supervisor de assuntos públicos na Edelman Significa. E o Alessandro Soares da Silva, que é licenciado em Filosofia pela PUC de Minas Gerais, é mestre e doutor em Psicologia Social pela PUC de São Paulo e livre docente pela USP. Atualmente é coordenador e professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, conhecida por USP Leste. Eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. E poderíamos começar com um caso, uma situação engraçada em relação à profissão. Eu lembro no meu primeiro dia de curso, que foi em 2007, o então coordenador do curso, professor José Renato, ele apresentou um vídeo que era um pequeno trecho daquela série Os Aspones, que passava na Globo. Com Luiz Fernando Guimarães? Isso. E nesse trecho, chegava uma pessoa numa repartição pública para entregar documentos, o funcionário demorava para levantar, fazia aquela onda toda, e quando começava a pegar os documentos, checava. Bom, você me trouxe o CPF, está aqui o RG, está aqui o certidão de nascimento, está aqui a certidão de casamento dos seus pais. Ah, não, mas aqui não está o protocolo da sua certidão de nascimento. Eu preciso do protocolo, senão não posso fazer nada. E aí se desenrolava a cena em cima disso e o professor dizia, então, bom, é isso que nós não queremos ser. Quer dizer que a gente poderia dizer assim, ele é um burocrata que não enrola, que não é acomodado ou não? Acho que não. Entendemos que o curso ele busca formar profissionais que eles possam atuar tanto no setor público quanto junto a movimentos sociais, terceiro setor, organizações não governamentais, no setor privado, no setor de interface com as distintas dimensões do Estado, né? O Estado, o município, a União. Então, essa é um curso bastante interdisciplinar, absolutamente interdisciplinar e com uma diversidade de inserção profissional bastante ampla, o que abre caminho para uma gama muito superior a cursos tradicionais como administração pública ou mesmo como administração de maneira geral. Então, essa é uma questão importante. A administração pública e gestão de políticas públicas são sinônimos ou são coisas diferentes? São coisas diferentes, efetivamente, mas são coisas que são parte do que a gente chama campo de públicas. Campo de públicas é um termo genérico que nós utilizamos para todos os cursos que formam profissionais que vão atuar junto ao setor público ou interface com o setor público de maneira a propiciar uma formação diversificada. O curso de Gestão de Políticas Públicas ele é o primeiro dessa leva. Quando nós começamos em 2005 o curso, nós éramos o único e o que havia era administração pública na GV, na Unesp de Araraquara, em outros lugares, na Fundação João Pinheiro em Minas Gerais, né, ou na Fundação Nabuco em Pernambuco. Com o surgimento desse curso, que foi uma proposição do Departamento de Ciências Políticas, quando se criou a USP Leste, né, o Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Como é que é a sigla? FEFELESH, né? Ah, não, a sigla da Zona Leste. EASH. EASH. Né? Quando cria na EASH, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, ele é um curso que não é proposto, por exemplo, pela Faculdade de Economia e Administração, e sim pelas Ciências Políticas, né? Em 2005. Hoje, 2015, 10 anos depois, nós temos mais de 107 cursos
de bacharelado no campo. Nós temos gestão social na Bahia, gestão e desenvolvimento social na Federal do Rio de Janeiro, na Federal do Paraná. A própria Unicamp tem um curso integrado, onde uma das saídas é gestão pública, né, que é outro nome que se usa com bastante frequência, alguns cursos de graduação. E temos cursos de administração pública que têm se transformado na sua visão menos tradicional, mais ampla, mais vinculadas a algo como Public Affairs, né? Então, acho que é um curso que ele hoje ainda é uma referência para a criação e para a organização dos demais cursos no país. Tanto que ele tem sido, há muitos anos, classificado pelo Guia do Estudante como um curso 5 estrelas. Tomás, como é que você escolheu esse curso? Você conhecia? Não, eu não conhecia. Na verdade, eu entrei na universidade para cursar marketing. Lá na Leste. Lá na Leste, estudando marketing. E os estudos, o caminho de iniciação científica, pesquisa, me levou a conhecer o Alessandro, que na época ainda coordena um grupo de pesquisa em multiculturalismo, políticas públicas e políticas públicas. E a gente começou a trabalhar junto, eu fui me interessando cada vez mais pelo curso de gestão de políticas públicas e fiz algumas matérias e pedi a transferência para o curso. E é possível isso? Sim, sim. Eu acho que a gente às vezes entra na universidade muito cedo. A gente quer muito entrar e acaba entrando sem saber os outros cursos que tem, quais são as possibilidades. E estando dentro da universidade, você conhece os outros cursos, você vai vendo outras possibilidades. Por isso que nós defendemos a informação profissional, como esse programa faz, e a orientação profissional, que não vai resolver tudo, mas dá para dar uma boa ajudada nisso. Sem dúvida. Ser uma prova disso. Nesse sentido, acho que uma coisa que é importante, eu também acho particularmente me parece às vezes criminoso pedir que um adolescente de 15, 16, 17 anos decida o que vai ser para o resto da sua vida. Eu mesmo comecei fazendo economia, como o Tomás também mudei, troquei economia por filosofia. Meu pai disse, você vai morrer de fome, eu disse para ele, vou morrer feliz. Né? Meu pai disse, não vou poder te ajudar, não tenho dinheiro para te ajudar, e eu disse, eu não estou pedindo esse dinheiro. E eu saí de casa aos 17 anos para fazer filosofia. Né? Tinha passado em primeiro lugar no vestibular em economia, era o orgulho da família e, de repente, eu vou para ser professor, né? Uma profissão absolutamente desvalorizada, né? E que era o que eu sempre quis e hoje faço, né? Agora, quando você ingressa na universidade nesse sentido, eu acho que o que o Tomás está dizendo, você descobrir a universidade estando nela, realmente abre um conjunto de possibilidades imensas. E a Universidade de São Paulo, ela tem as transferências, primeiro, internas, ou seja, alunos de outros cursos, que feitos um semestre podem, em um determinado prazo, quando os cursos decidem e tem vagas remanescentes, fazer um processo, uma prova de transferência interna, uma prova escrita e depois uma entrevista. Se sobram vagas nesse processo, abre, isso sim é muito interessante, vagas de transferência externa, ou seja, alunos de outras universidades, públicas ou privadas, que estejam matriculados e tenham interesse no curso, podem fazer uma prova via FUVEST, uma primeira etapa, e depois, na sequência, uma entrevista com professores para que possam vir a ser transferidos dentro do que são as vagas que não estão preenchidas, para que você garanta o preenchimento pleno das vagas do curso. Esse ano, Gestão de Políticas Públicas abrirá 20 vagas em processo de transferência interna. Se não preencherem essas 20 vagas, que isso acontece agora em janeiro, a transferência interna, provavelmente para mais ou menos pelo mês de agosto, terá o processo de seleção externa para o ingresso em gestão de políticas públicas. Assim, alunos que estão, às vezes, em outras instituições e que se sentem chamados a conhecer ou participar desse curso, tem, além do vestibular, se você já está fazendo, você tem a possibilidade de tentar uma vaga. Isso é válido não só para o nosso curso, mas para todos os cursos da Universidade de São Paulo. O destino de uma pessoa que fez esse curso é o concurso público? Não, e eu sou uma prova disso, que eu trabalho numa agência de relações públicas, uma empresa privada, na parte de Public Affairs, na parte de assuntos públicos. Eu comecei estagiando e trabalhando na Prefeitura de São Paulo, trabalhei por 2 anos na Prefeitura em 2 departamentos diferentes. Mas fazendo o que na Prefeitura? Você podia contar para a gente?
Um primeiro trabalho que foi um departamento que eu fiquei muito pouco tempo, era um trabalho muito burocrático, que era basicamente carimbar papel. E eu fui descobrindo outras oportunidades dentro da prefeitura, mudei para a Secretaria de Participação e Parceria, onde eu fiz um trabalho muito interessante, que foi assim de uma riqueza que eu não sei dizer como foi bom fazer aquele trabalho, que foi uma pesquisa sobre a violência homofóbica no município de São Paulo. Então, um tema delicado, um tema espinhoso e que a gente tem muito poucos dados concretos sobre isso. Foi maravilhoso. Depois disso, eu fiz um intercâmbio, saí do Brasil, fui fazer um intercâmbio pela USP na Universidade de Coimbra, no curso de Sociologia, e voltei para a USP, voltei para São Paulo, voltei para a Prefeitura de São Paulo e fui para a Secretaria de Assistência Social, onde eu trabalhava com monitoramento dos serviços de assistência social do São Paulo. Então, a gente basicamente recebia relatórios de todos os serviços de assistência social e compilava esses relatórios fazendo um acompanhamento gerencial desse serviço. Lá tem, inclusive, outros alunos de gestão, outros formandos de gestão que ainda continuam nessa secretaria. Depois disso, fui para a Edelman Significa trabalhar na parte de assuntos públicos. Quer dizer, você tem que outras possibilidades ainda como gestor público? Acho que você tem um campo imenso. Ainda dentro do setor público, por exemplo, nós temos pessoas que trabalhavam como assessores diretos do governador de São Paulo ou de governadores de estados, diversos alunos nossos fazem isso, assessores parlamentares, assessores, por exemplo, nós tivemos por muito tempo, um dos principais assessores do senador Eduardo Suplicy era um aluno nosso. Então, que faz toda essa gestão e essa organização da ação parlamentar. Essa é uma outra tendência de alguns alunos. Muitos alunos que muitas vezes procuram o curso querem uma formação política para depois, no futuro, serem políticos. Essa é uma característica de uma parcela dos alunos. Alguns outros gostam dessa parte mais gerencial, administrativa. E alguns outros querem trabalhar em fundações. Por exemplo, tem agora um estudante que está formando agora esse ano, mas que já trabalha há muito tempo na área de negócios sociais. Então, ele trabalha com processos que são de acompanhamento e incubação de projetos que têm a ver com o desenvolvimento social e econômico e oportunidades de desenvolvimento que em países em vias de desenvolvimento, ou mesmo no Brasil, são fundamentais, que vai desde o desenvolvimento de iniciativas econômicas para o desenvolvimento social de uma determinada região pobre, a trabalhos que têm a ver com direitos humanos. Inclusive, o próprio Tomás, no mestrado dele, ele trabalha com avaliação de políticas de direitos humanos no âmbito federal, e ele pode falar um pouco melhor, está por terminar já o seu trabalho. Nós temos também ainda uma gama grande de estudantes que têm trabalhado em organizações não governamentais, de distintas possibilidades. Grandes, pequenas, grandes, gente que está trabalhando na Oxfam, gente que foi trabalhar com Greenpeace, gente que trabalhou em organizações populares de mulheres, gente que trabalha acompanhando iniciativas como o MST, gente trabalhando com economia solidária. Na Human Rights Watch, por exemplo. Por exemplo, nós temos um rapaz que trabalha lá com uma gama de formulação de ações desse tipo de organização para o país. Então, é um leque tão amplo que é difícil que você não tenha como se encaixar no curso. Por mais que, óbvio, você sempre vai encontrar no curso as coisas que você ama e as coisas que você não suporta. Mas isso é para qualquer formação. Eu amava coisas em filosofia e detestava outras, E hoje terminei sendo professor e formando pessoas que, a princípio, quando você olha o leque da filosofia, parece que você vai fazer lá. Não, lá tem muita coisa a fazer. Veja se minha impressão está correta. Ele acaba sendo algo mais concretizador, quer dizer, que tem uma ação. Você podia falar, medida, sim, porque veio da sociologia, da serviço social, da psicologia, da política, da administração, medida, seria uma síntese? Em certa medida, ele tem 4 bases do curso, Direito, Ciências Sociais e Políticas, Economia e Administração
e uma área que é uma área de estudos interdisciplinares, né? Então, nós temos, é um curso que ele não vai formar nem advogados, nem economistas, nem cientistas sociais, nem administradores públicos propriamente dito, né? Mas ele vai trabalhar o que são, é uma área intersticial, onde diversas áreas de conhecimento, elas possibilitam um olhar mais complexo da realidade, porque nós somos habituados na formação dar esse olhar ou da sociologia, ou da administração, ou... Claro. E aqui não, nós temos que compor esses olhares, dando um matiz um pouco mais dinâmico para os problemas sociais que são enfrentados, né? Nesse sentido, o que você pergunta é importante dizer, se a política é uma arte da abstração dos fenômenos, a política pública é a concretização dessa abstração. Então, ele tem que conhecer esse lado mais teórico para poder fazer uma ação mais concreta com conhecimento de causa daquilo que é objeto de um gestor de políticas públicas, que é resolubilizar os problemas que afetam a sociedade. E a complementar? Não, em outras palavras, é um curso que ele permite você ter um bom olhar sobre as políticas públicas e como concretizar isso. E a política pública é estabelecida no legislativo no executivo, e no executivo. E não só, ela Não também, só. ela também é estabelecida pela pressão social, Claro, pelas claro. ONGs, todo o campo público, ele forma as políticas públicas. Tem políticas públicas que, claro, elas vêm de gabinete, elas são formulações. Tem políticas públicas que vêm do executivo, são essas de gabinete. Tem políticas que vêm do legislativo, mas também tem outras que vêm por pressões sociais, Mas a por partir da questões emergentes. sensibilidade Mais do que da isso, por percepção exemplo, social, o né? MST, ele conseguiu desenvolver e negociar depois com o governo a própria política do Pronera, que é um recurso público para a formação de cursos de graduação voltados às pessoas que vêm de movimentos sociais na área rural, né? Então, o Pronera, ele foi uma iniciativa que tanto militantes como professores do gabarito do professor Bernardo Mansano Fernandes, da Unesp, né, coordenador do mestrado da terra e da cátedra da terra na Unesp, que conseguiu implantar no Ministério do Desenvolvimento Agrário uma política que gerou, por exemplo, cursos de graduação como a Pedagogia da Terra, que tem a Universidade Federal da Paraíba e outros cursos que são graduações, são feitas em momentos de julho ou nas férias de verão e que são intensivas para formar pessoas que vêm de uma outra realidade, que não é a realidade urbana ou a realidade das pequenas cidades, mas que é a realidade de quem é camponês realmente. Então, você tem N cursos nessa perspectiva. A USP tentou fazer uma época, mas o Conselho Universitário não chegou a aprovar. A Faculdade de Pedagogia, numa iniciativa da professora Lisete Arelado, há muitos anos atrás, né? Mas é um exemplo de uma política que nasce do esforço da sociedade para uma outra forma de formação profissional para aqueles que não conseguem se enquadrar no que é essa formação semanal que nós temos, porque a terra não te espera, né? Claro. É basicamente um curso teórico ou ele tem uma prática? Ele tem uma formação teórica muito intensa, porque não basta falar de políticas públicas, há que entender a teoria e as dinâmicas, as relações com as distintas áreas de conhecimento, como direito, administração, economia, sociologia. Mas também é um curso que te oportuniza o exercício profissional, como, por exemplo, nós temos algumas disciplinas, como a disciplina Cidade Constitucional, onde os alunos eles vão fazer exercícios práticos dentro e conhecer a estrutura de Brasília. Uma outra disciplina que os alunos intensivamente vão a pequenos municípios ajudar, por exemplo, a organizar planos diretores, planos de educação, por solicitação, muitas vezes, dos prefeitos. Há uma disciplina que o professor Fernando de Souza Coelho, um dos nossos colegas que foi também coordenador do nosso curso, que ele organiza, que são os municípios paulistas. Ele vai a distintos municípios fazer com um grupo de 40 alunos que se distribuem em distintos setores para dar apoio no processo de gestão e para pensar estratégias de resolubilização dos problemas que afetam aquele município em particular. Né? Agora, por exemplo, nós temos um convite que a gente começa a organizar no município de Jandira. Também fui convidado, eu e alguns professores, para organizarmos uma missão em Jandira para ajudar a pensar alguns dos desafios, já que hoje o secretário de administração do município de Jandira é ex-aluno do curso de gestão de políticas públicas. Então, essa é uma outra questão. Muitos dos nossos alunos, em função da sua qualidade de formação,
eles são chamados por municípios menores para assumir cargos onde falta profissional qualificado para poder fazer esse tipo de ação. Nós podemos ver que nós não temos problemas de colocação com os nossos alunos. É mesmo, não há... Há uma sobra, há uma busca intensa de profissionais. Por exemplo, agora nós temos aí alguns assim, estão no estágio e as empresas ou mesmo as prefeituras querem que eles formem para que possam receber cargos ou de comissão ou serem contratados definitivamente. Hoje, por exemplo, nós temos um processo em São Paulo que é acabamos de passar as conferências municipais da mulher, né? E uma das assessoras na Secretaria de Políticas para Mulheres do município é Amanda Teodoro, que é uma ex-aluna nossa e que estava ali ajudando na secretaria, trabalhando como um cargo comissionado importante. Então, nós temos hoje na prefeitura, em todos os níveis da administração municipal, também na administração federal e administração estadual, alunos que estão aí. Além disso, uma coisa que é importante, estados, municípios e a União criaram o cargo de especialista em políticas públicas. Agora está aberto um concurso na prefeitura, as inscrições já está anunciado, acaba de se publicar o edital há alguns dias, para o cargo de especialista em gestão de políticas públicas com 300 vagas. Né? Então, acho que essa é uma questão importante, um salário inicial, se não me engano, na casa dos 8, 9 mil reais, para esse cargo, né? Então, são 300 vagas para que possam esses profissionais ajudar nas distintas secretarias uma outra perspectiva, que não seja essa visão setorializada do problema público, mas uma visão intersetorial que faz com que você veja para além do limite da sua casinha, do seu setor, e que muitas vezes você faz paralelismos em políticas públicas e você afeta o que é o próprio gasto público, porque você gasta 2, 3 vezes numa mesma coisa, quando você poderia ter gasto melhor, claro, mais, melhor, com melhor resultado, com menos dinheiro. E nós temos muitos colegas também atuando em empresas privadas. Então, vamos falar um pouco dessa área. O que ele faz da empresa privada? Que não é ONG, que não é... eu posso citar aqui assim, alguns colegas que eu tenho, que tem na Monsanto, já tive colegas na BASF, colegas na MRS, em diversas consultorias, que é um ramo totalmente privado. Eles atuam principalmente na área de assuntos governamentais, que é a área que procura fazer o relacionamento entre o ente privado e o ente público. Seja esse órgão público municipal, estadual, federal, isso depende da atuação de cada empresa. A ideia basicamente é mostrar, apresentar para o governo, seja lá qual for, de maneira legítima os interesses da empresa e posicionar os interesses corporativos dentro do governo. Dentro das políticas de maneira absolutamente legítima. Isso é o que eu faço atendendo meus diversos clientes na consultoria. Nós tivemos um profissional aqui da área de relações internacionais que relatou sua experiência exatamente em relações governamentais, quer dizer, não é uma área exclusiva de ninguém. Não. Dentro da minha equipe, a gente tem hoje gestores de políticas públicas, tenho eu e tem mais um colega meu lá. Temos profissionais formados em relações internacionais, que foi inclusive assessora daqui da Prefeitura de São Paulo, assessora do prefeito. Temos publicitários, temos jornalistas, temos profissionais formados em relações públicas, advogados, enfim, é uma área que tem vários profissionais. Os que principalmente atuam são os formados em Direito e os formados em Relações Internacionais. E o gestor está entrando aí. E o gestor está entrando aí. Tá? O curso de gestão ele é um curso muito novo ainda, né? Os egressos do curso, eles ainda estão se posicionando, estão começando a atuar no mercado. Mas eles vêm com uma vantagem muito grande, porque eles não são só conhecedores do direito ou só de determinados tipos de relações. Eles são conhecedores de economia, de administração, de direito e de questões sociais no campo das ciências sociais, desde psicologia social, psicologia política, a sociologia, ciências políticas, né? Então, essa visão... E tem uma preocupação do curso de uma perspectiva interdisciplinar que os outros cursos ainda não têm como uma característica formativa fundamental.
Né? Nós temos uma disciplina no curso que eu acho que é bastante importante para esse tipo de ação, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público ou no terceiro setor, que é uma disciplina chamada resolução de problemas. Né? Então, que é efetivamente os estudantes eles vão ter algumas, temos resolução de problemas, resolução de problemas em políticas públicas, basicamente, para que as pessoas possam, frente a um problema, descobrir e se enfrentar com esse problema buscando estratégias teórico-metodológicas de enfrentamento e resolução dessas questões que são postas a eles. É diferente de você dar um problema e dar a solução, ou dar a teoria e dizer essa é a teoria que você deve aplicar. Não, eu te dou o problema e nós juntos vamos tentar descobrir como e que estratégias são necessárias para isso. Isso faz com que eles tenham um outro olhar sobre a perspectiva da intervenção em distintas comunidades ou em distintos problemas que são, às vezes, internos às organizações onde eles trabalham, sejam elas públicas ou privadas, né? E o seu olhar nessa disciplina específica, ele pode se direcionar para vários problemas. Então, eu já vi trabalhos, por exemplo, focados para distribuição de vacinas, ou até, como foi no meu caso, sobre as políticas públicas anti-tabaco. A gente pode olhar para diversas áreas e, de fato, o gestor de políticas públicas ele tem a vantagem de ter um olhar bem interdisciplinar para as questões. E tem uma característica o curso também de receber profissionais que têm uma expertise particular para, como convidados, darem disciplina sob a coordenação de um professor da casa para a formação deles. Por exemplo, nós tivemos recentemente disciplinas com técnicos do Tribunal de Contas do município. Nós temos professores especializados em contas, sim, mas é muito diferente você ser especializado em contas todo dia, outra coisa você estar com as contas todos os dias sobre a sua mesa para você analisar. Então você tem uma outra perspectiva que é fundamental. Ou, por exemplo, com a educação fiscal, junto com a Procuradoria Fiscal do município e da associação, das associações nessa área. Então, eles vêm, ou de gestão cultural, que vem o pessoal do Itaú Cultural, muitas vezes trabalhar conosco em parceria em algumas disciplinas. Então, é um curso bastante diverso e essa parceria, como o ex-senador Eduardo Suplicy, secretário de Direitos Humanos do município, que recentemente deu uma disciplina para nós sobre a questão da renda mínima de cidadania, que foi uma disciplina muito concorrida na USP Leste e que foi um êxito bastante, porque você tem uma outra visão de como pode ser a ação de qualquer um dos gestores, tanto do público quanto do privado, a hora de enfrentar e ajudar o cidadão a ter uma vida melhor, que acho que é essa a grande questão que nós queremos. Eu agradeço a contribuição de vocês e até o próximo Desafio Profissão.